Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. João 14:1. Homens santos, por serem árvores de justiça e desejam ser frutíferos em todos os momentos, especialmente para o seu fim, tendo pouco tempo para viver no mundo, eles estão dispostos a deixar o mundo com bom sabor. Assim foi com Jacó, assim com Moisés, como aparece em sua excelente canção feita antes de sua morte. Você pode ver isso no rei Salomão e Davi antes de sua morte, mas especialmente em nosso Salvador. Quanto mais próximo do céu, mais voltado para o céu. Quando a graça e a glória estão prontas para se unir, uma para ser engolida pela outra, então a graça é mais gloriosa. Todas as passagens de Cristo são confortáveis, mas nenhum mais confortável do que aqueles seus sermões que foram proferidos um pouco antes de sua morte. De todas as palavras que vêm de homens amorosos para aqueles que amam, são as mais notáveis que são ditas quando estas prestem a morrer. Porque então os homens são mais sérios, tratando do assunto mais sério. Então eles serão mais sábios e mais capazes de julgar, pois a consideração de seu fim os tornam sábios. E portanto diz Deus: ó, se meu povo fosse sábio e considerasse o último fim. Deuteronômio 32:29. E ensina-me a contar os meus dias, para que eu possa aplicar meu coração à sabedoria. Diz Moisés no Salmo 90, verso 12. E de fato não há sabedoria nisso, pois ensina os homens a julgar corretamente todas as coisas do mundo. Eles não estão mais embriagados com a prosperidade do mundo, eles não são mais influenciados pela opinião, mas passam uma estimativa das coisas como elas são. Além disso, o amor nessa época é especialmente definido no trabalho. Portanto, nosso bendito Salvador, estando agora para se oferecer um sacrifício na cruz, ele docemente profere estas palavras antes de sua partida: não se turbe o vosso coração. Vamos ouvi-los, portanto, como as últimas palavras de nosso Salvador para seus discípulos para todos nós, como no dia de São João. Eu oro não apenas por eles, mas por todos que creem em mim, porque meio de sua palavra, pois seus confortos dizem respeito a todos nós, assim como suas orações. Este capítulo é docentemente misturado de confortos, conselhos e promessas graciosas, mas especialmente oferece questão de conforto. Observe quem é que dá esse conforto, nosso abençoado Salvador, e em que momento, quando ele deveria se sacrificar. Que admirável amor, cuidado e piedade é neste misericordioso sumo sacerdote nosso, que deveria pensar em confortar seus discípulos a ponto de esquecer a si mesmo e sua própria morte que se aproxima. É da natureza do amor fazê-lo, e devemos imitar nosso abençoado Salvador nele. Você vê como ele trabalha para fortalecê-los, especialmente para seu fim. Ele sabia que eles precisariam mais, e portanto, ele se esforça para todos os meios para fortalecer-os, tanto por conselho como aqui, pela Páscoa e por um sacramento recém-instituído. 1 Coríntios 11:23. Mas o que precisamos nos maravilhar com isso em nosso abençoado Salvador, que nos considerou assim quando deixou o céu, tomou nossa natureza, tornou-se homem, coloca-se sobre a lei, tornou-se pecado. As palavras contêm uma dissuasão de muitos problemas e em seguida uma direção para crer em Deus e em Cristo. Os confortos devem ser fundamentados em fortes razões, pois somos criaturas racionais e compreensivas, e Deus trabalha em nós de acordo com nossos princípios. Ele mantém nossos espíritos por razões mais fortes do que a queixa, pois o que é conforto senão aquele que estabelece e sustenta a alma contra o mal, que é temido ou sentido de uma maior força de razão que supera o mal? Se a queixa for apenas com conforto, então o consolo não funciona, mas os confortos de Cristo são de natureza mais elevada do que qualquer problema pode ser, pois ele não apenas dissuade dos problemas, mas também persuade com confiança. Tende bom conforto, porque eu venci o mundo. João 16:33. A ocasião para confortá-los e remover seus desânimos foi essa. No capítulo anterior, ele havia dito que ele se deveria deixá-los e que eles deveriam deixá-lo. O melhor de todo, mesmo Pedro, deve ofender-se com ele ao negá-lo e que todo o resto deixe. De onde eles podem se reunir para que o problema que se aproxima seja grande, que faça com que Pedro negue a todos os que abandonem. E daí devem surgir grandes escândalos. Nosso Salvador viu pelo poder de sua divindade em seus corações, e como bastante em seus olhares, que ele viu um espírito de desânimo se apoderando deles, por sua partida e queda de Pedro, seu abandono deles e as perseguições que se seguiriam. E portanto Cristo, discernindo esse desânimo de seus discípulos, ele os levanta com isso: não se turbe o vosso coração. Um médico celestial de nossas almas
Aplica então remédio quando é a estação mais adequada. Havia algo de bom em seus problemas, algo naturalmente e algo espiritualmente bom. Havia motivos de problemas naturais na partida de tal amigo ao ouvir tais perseguições, pois somos carne, não aço. E nesse sentido, o próprio Cristo estava preocupado para mostrar a verdade de sua masculinidade. Não problema é o tempero de todos os confortos celestiais, assim como não havia conforto se não houvesse problema. E portanto, esses problemas natural não foi desaprovado por Cristo. Da mesma forma, havia algo espiritualmente bom nesse problema. Ele amavam seu mestre que viam partir e sabiam que era uma coisa vergonhosa para eles abandoná-lo. Havia amor neles porque eles durante todo esse tempo. Cristo podia discernir outro no mineiro, alguns bons em muitos males, e portanto os amou novamente, e manifestou isso confortando-os. Não se turbe o vosso coração. Eles estavam certos neste princípio que todo conforto depende da presença de Cristo. E assim, o principal motivo da tristeza era bom. Pois, como toda luz celestial, calor e influência vem do Sol, sendo tudo reunido naquele corpo, assim todos os confortos celestiais são reunidos em Cristo. E, portanto, devem vir até nós na presença de Cristo corporal ou espiritualmente. O erro deles foi ligado todo o conforto a uma presença corporal, como se fosse necessário que o sol descesse e permanecesse sobre a terra para conceder seu calor e influência. E portanto, ele lhe diz que embora ele fosse embora, ainda assim enviaria outro Consolador, que é o Espírito Santo. E então eles foram dominados por uma opinião de que seria pior com eles quando Cristo se fosse. Portanto, Cristo lhe diz que deveria ser melhor para eles e de fato foi melhor. Cristo não tirou sua presença abençoada para sua desvantagem, mas para seu bem. Deus nunca tira nada de seus filhos, mas ele o recompensa de uma forma melhor. Se Cristo tira sua presença corporal, ele deixa sua presença espiritual e mais abundantemente. De modo que, embora fossem guiados por coisas sensatas e no que não viam mal podiam acreditar, mas assim Cristo olha para o que é bom neles e o aceita. Eles viam o que não havia nele, com o propósito de purificá-lo, o que era naturalmente fraco neles, para fortalecê-lo, e portanto, ele os aconselha: não se turbe o vosso coração. A primeira coisa que observarei com as palavras é que a maioria dos cristãos estão sujeitos a serem perturbados, pensativos e desanimados mais do que deveriam. De fato, nosso próprio Salvador Jesus Cristo estava perturbado, mas seu problema era como o tremor da água limpa, um copo de cristal. Não havia lama no fundo, mas nosso problema é de outro tipo e tende a ser desordenado. Portanto, levar essa verdade por todas as Escrituras e mostrar como Ana estava em amargura de espírito, que excedeu tanto que ele, um homem bom, a confunde supondo que ela foi vencida pela bebida. 1 Samuel 1,13. Ezequias, um bom rei, estava com tanta amargura que, como uma carga ou andorinha, ele tagareava. Isaías 38,14. E Davi reclamou que seu espírito estava sobrecarregado dentro dele. Salmo 77,3. E Jonas grita que ele estava no ventre do inferno. Jonas 2,2. E Deus assim o fará, em partes para conformidade com nossa cabeça e em parte para que sejamos conhecidos por nós mesmos, para que possamos discernir onde está nossa fraqueza, e assim sermos mais bem instruídos a buscar aquele a quem está nossa força. Ele permite que nós, da mesma forma, sejamos perturbados pela perversão de pecados espirituais, orgulho, insegurança e coisas semelhantes. E, em parte, em relação aos outros, para que possamos ser lamentáveis. Cristo foi homem para este fim, para que pudessem ser um misericordioso sumo sacerdote, e temos muito mais necessidade de conhecer e sentir as enfermidades que estão em nós mesmos, para que possamos ser misericordiosos com os outros, para que não sejamos severos e censuráveis sobre os problemas dos outros. Da falta de consideração procedeu a temeridade de Eli ao passar essa censura a Anã. Mas como? Saberemos que nossos corações estão mais perturbados do que deveriam? Pois eu ponho isto por fundamento, para que pequenos sendo muito perturbados com coisas pelas quais é pecado não ser perturbado. Se eles não tivessem sido afetados com a ausência de Cristo, teria sido o pecado e nada menos que estupidez. No entanto, era o pecado dele estar muito perturbado. Em uma palavra, portanto, para a resposta, um problema é pecaminoso quando nos impede no dever ou no dever, quando nos atrapalha nos deveres para com Deus ou para com os outros, ou por dever, isto é, quando a alma é perturbada por ele, e como um instrumento desafinado, feito para nada, ou como um membro fora da articulação que se move, não apenas desagradavelmente, mas dolorosamente se torna impróprio para a ação.
Quando encontramos isso em nosso problema, podemos saber que não é como deveria ser. Existem algumas afeições, especialmente, que são causas de muitos problemas. Medo dos males vindouros, tristeza pelos quais os males de agora se apoderam de nós. Agora, quando estes nos impedem do dever, ou nos incomodam no dever, eles são exorbitantes e irregulares. Naturalmente, os afetos devem ser ajudantes no dever, sendo eles os ventos que conduzem a alma às asas espirituais da alma. De modo que um homem sem afeições é como um mar morto que não se move, mas então eles devem ser regulados e ordenados. Eles devem ser levantados e colocados no comando de um entendimento espiritual. Quando eles são levantados por si mesmos por conceitos e opiniões rasos e falsos, eles são irregulares. Quando eles são levantados por um julgamento correto das coisas e colocados novamente quando deveria ser então, eles estão corretos e ordenados. Agora, além da dor que há em tais afeições, Satanás gosta de pescar nessas águas turbulentas. As afeições nunca são despertadas e levantadas de forma irregular e exorbitante, mas Satanás se une a elas. E portanto temos necessidade de manter nossas afeições de tristeza e medo dentro de seus devidos limites. Satanás é um curioso observador de qualquer excesso em nossas paixões, e em uma correção justa para falar o mais brando disso, Deus solta Satanás para se juntar a esse excesso. E portanto o apóstolo disse sabiamente: não se ponha o sol sobre a sua ira, nem dê lugar ao diabo. Efésios 4:26. Porque assim que cedemos a qualquer excesso de afeto, Satanás pesca nessas águas e se junta a esse excesso. Ele, sendo o espírito das trevas, gosta de habitar na alma quando está na escuridão. E portanto, quando está nublado pela paixão, como todas as paixões além de sua devida medida, são como nuvens que escurecem a alma. Satanás, que trabalha nas trevas, logo se apodera da alma. Esse foi o caso de Saul. Ele tinha inveja de Davi, sendo de um espírito orgulhoso e altivo, que não suportava competição. E Satanás tomou seu tempo para trabalhar nele, e portanto digo que ele estava perturbado com um espírito maligno. 1 Samuel 16:23. Mas o problema do espírito é um argumento muito grande. Eu não vou ficar sobre ela agora, apenas mostrarei por que não devemos ceder ao excesso de problemas que forma alguma. E a razão são: primeiro, fazemos o mal a nós mesmos quando cedemos à dor e à tristeza. Isso é imoderado e desordenado. A alma é, por assim dizer, desconjugada por ela. Tornamos as ações difíceis para nós. As rodas da alma são assim retiradas. A alegria e conforto são, por assim dizer, óleo para a alma. E portanto Neemias diz: a alegria do Senhor é a sua força. Capítulo 8, versículo 10. Quando, portanto, cedemos ao medo e ao sofrimento e tais paixões, isso enfraquece a alma em ação. E então, novamente, eles são, por assim dizer, uma nuvem entre o amor de Deus e nós. E assim, a alma é impedida de muito conforto e ampliação. A alegria engrandece a alma, mas a tristeza a enriquece. O conforto eleva a alma, e a dor e a tristeza oprimem a alma. O cristão deve ter um espírito reto e ampliado. Quando, portanto, o espírito é constrangido, quando é pressionado e abatido, um cristão não está em seu juízo perfeito, em seu devido quadro. Segundo, além disso, se consideramos o próprio Deus, devemos prestar atenção para que a alma não seja assim perturbada, pois por excesso de tristeza e pesar, quanta desonra fazemos a Deus, procedendo de um erro de sua bondade e providência. E com muito medo e tristeza sempre há murmuração e descontentamento, em um espírito não subjugado a Deus e seu espírito. Há um erro tanto em seu cuidado da providência, quanto em sua graciosidade em suas promessas. Há um pesar de seu bom espírito, um questionamento do seu governo, como se não dispusesse das coisas como deveria. Quando teremos de uma maneira e Deus terá de outra maneira. Da mesma forma, há muito orgulho e desânimos e descontentamento. O espírito mais descontente do mundo é o diabo e nenhum mais orgulhoso. Argumenta muito orgulho e mau humor para ser afetadamente triste e abatido. Como se pessoas dignas e excelentes como nós fôssemos tão aflitas, ou houvesse motivos maior para sermos desanimados do que levantarmos, ao passo que, se equilibramos nossos motivos de conforto, sendo cristãos como devemos fazer, eles pareceriam incomparavelmente acima dos motivos do nosso desânimo. Portanto, é um erro para Deus e sua verdade e seu governo grandioso e doce ceder a uma disposição sombria e abatida. Da mesma forma, é um erro para os outros, pois isso nos torna impróprios para qualquer ofício de amor a eles,
quando nos esforçamos e nos debruçamos tanto sobre nossos descontentamentos e bebemos nossos espíritos e devoramos nossos corações, desabilita a alma, tirando não só a força, mas também a vontade da alma. Além do escândalo que traz a religião e os melhores caminhos, como se não houvesse o suficiente na religião para confortar a alma. Mas você dirá que a religião gera muitos problemas e pensamentos. É de fato o discurso das pessoas superficiais do mundo. A religião torna os homens tristes. E é verdade que, como nosso Salvador Cristo aqui deixou seus discípulos tristes, dizendo-lhe que os deixaria, e que um grande escândalo seria levado em sua cruz e sofrimento vergonhoso, mas ainda assim pede que eles não sejam incomodados e lhe dá motivos de conforto. Assim, a religião deixará os homens tristes, pois discorre verdades tristes e verdades. Sim, mas a mesma religião os animará novamente. Sim, eles o derrubará para que possa levantá-los. O sol da manhã levanta nuvens, mas quando tem força o dispersa. Deus, pretendendo conforto sólido e substancial, primeiro gera problemas e descobre verdadeiros motivos de problemas. Ele nos deixa de ver que nem tudo está bem. Mas ainda assim, como a religião traz qualquer problema, também traz grandes remédios contra esses problemas. E aquele que Deus levanta uma alma para ver apenas uma questão de tristeza por seu espírito mostrará a sua porção devida e correta com conforto. Assim, estar triste e triste em certa medida vem da religião, mas o que impedirá o excesso e o excesso da medida é também da religião. De modo que é um escândalo para a religião estar muito desanimada. Terceiro ponto. Além disso, embora devêssemos estar preocupados com o pecado, ainda assim está muito perturbado pelo pecado. É uma desonra para Cristo e para o amor de Deus em Cristo. Pois é como se não tivéssemos nela um remédio suficiente para essa grande doença. Como seja tristeza pelos problemas da alegria, para não se incomodar com a aflição de José. É marcado como pecado para ser muito abatido, como se Cristo tivesse rejeitado o governo de seus ombros, ou não tivesse o nome da igreja em seu peito no céu. Como sumo sacerdote tinha os nomes das 12 tribos em seu peitoral. Ser tão abatido a ponto de ser retirado da oração e do uso de todos os bons meios para ajudar a igreja, isto é pecaminoso. Assim também, quando a dor pelo pecado nos faz esquecer as misericórdias de Deus em Cristo. Esquecer a virtude curativa dela, nossa serpente de bronze. Negligenciar a busca de nossos fundamentos de conforto e ceder a Satanás, a tentação. Muita tristeza, mesmo que seja pelo pecado ou pela igreja, é dolorosa e escandalosa. Josué ficou muito abatido quando viu que não ia bem com Israel. Mas levanta-se, Josué, disse Deus, o que você está deitado aqui? Levanta-se e cumpra seu dever, considere o que está errado. Há um Acã no acampamento, e assim, quando as coisas não vão bem, não deixe que seus pensamentos sejam versados sobre os problemas, tanto quanto sobre o seu dever. Assim vemos que um problema para o povo de Deus está muito perturbado, e vemos também as razões pelas quais não deveriam ser assim. Porque é prejudicial a Deus, a nós mesmos e aos outros em todos os sentidos. E depois de tudo isso, há muita razão nisso que Cristo proibiu. Não se turbe o vosso coração. Mas Cristo poderia muito bem tê-lo curado, sendo Deus tão facilmente quanto proibido. Resposta: é verdade. Mas ele a cura proibido. Com as palavras, um espírito de consolo entrou em seus corações. Uma influência da graça acompanhou seus mandamentos, pois a palavra e o espírito andam juntos. Cristo lida com os homens por meio de homens. O espírito de conforto é um espírito de verdade, e portanto Deus conforta pelas verdades. Ele nos dá entendimento e afeições santificados, e então trabalha neles por verdades santificadas. E às vezes Cristo a cura com confortos reais, pois os confortos são racionais, que são obtidos de fundamentos que a fé ministra. O real, da presença de qualquer coisa que conforta, como a visão de amigos ou a acomodação de nós em qualquer coisa em que vemos o amor de Deus transmitindo. Quanto confortos reais Deus concede quando Ele nos equipa com conveniências em nosso caminho para o céu, para que possamos ler o amor de Deus neles. Deus não apenas nos conforta por sua promessa graciosa, por sua palavra e sacramentos, administrando confortos celestiais por eles, mas também pela transmissão de si mesmo e do seu amor. Pelos confortos externos que desfrutamos no mundo, por mais que os homens carnais abusem deles, trazendo com que todas as coisas funcionem para o pior. Mas esse amor que pretendeu o céu, adoça todas as coisas na passagem para o céu. Para seus filhos, porque vem o amor de Deus no menor conforto. Novamente observe a partir disso aqui. Não se turbe o vosso coração. Qual é a sede do conforto?
o coração. A sede do conforto é a sede da dor. Deve haver uma aplicação de conforto adequada à dor, e o coração deve ser consolado. E, portanto, em Isaías 40, versículo 1 e 2, consolai, consolai, meu povo, fala ao coração. À medida que a dor afunda e penetra até a raiz do coração, o mesmo acontece com os confortos de Cristo, como verdadeiros cordiçais de fato, que são tão profundos quanto a mágoa. Se a dor vai para o coração, o consolo deve ir tão fundo quanto. Agora Deus, o Pai dos Espíritos e o Espírito Santo, o Consolador, conhece e sonda nossos espíritos. Eles conhecem todos os cantos do coração. Eles podem banir o medo e a tristeza de todos os cantos, e trazer luz, calor e influência a todas as partes da alma. E portanto Cristo disse, não se turbe o vosso coração. Agora, para as maneiras pelas quais devemos trabalhar para confortar nossos corações, entre muitas das quais posso falar, citarei algumas. Antes de tudo, deve haver uma devida busca no coração dos motivos de nossos problemas. Por muitas vezes os cristãos estão perturbados. Eles não podem dizer porquê, como crianças que vão reclamar, que não sabem o porquê. Não falo de hipócritas que se queixarão daquilo que não é uma verdadeira dor para eles, como alguns pássaros que fazem o maior barulho quando estão mais longe de seus ninhos. Mas de alguns cristãos pobres que estão perturbados, mas distintamente não conhecem o fundamento disso. Mas examine o coração ingênuo e verdadeiramente até o fundo, e veja se não há algum acano no acampamento. Algum pecado no coração, pois o pecado é como o vento, quando ele entra nas veias, ele terá razão. E um incômodo, e assim será o pecado se entrar na alma. É isso de fato que causa todos os problemas, e portanto examinem seus corações completamente, que pecado está lá sem arrependimento, pelo qual você não foi humilhado. Quando você descobrir o seu pecado, dê vazão a ele, confessando-o a Deus, em alguns casos a outro. E quando tivermos feito isso, considere quais promessas e confortos nessa palavra de Deus são adequados para essa condição. Pois não podemos estar em condição alguma, mas há conforto para isso e promessas adequadas para fornecer conforto para cada doença. E será a sabedoria de um cristão acomodar o remédio para a ferida de seu coração. E portanto devemos ser habilidosos e bem vistos na palavra de Deus, para que possamos armazenar conforto de antemão. Nosso Salvador Cristo lhe fala de antemão do escândalo da cruz e da negação de Pedro, para que possam acumular força e armadura espiritual para o dia da provação. Esses confortos, na maioria das vezes, não duram no dia da adversidade, que não foram adquiridos no dia da prosperidade. Não é sabedoria aprender religião quando devemos usá-la. E portanto sejamos bons maridos espirituais para nossas almas, acumulando consolos da palavra de Deus. E então não teremos mais o que fazer, além de lembrar os confortos que conhecemos de antemão. E há algumas promessas de uso mais geral que são católicas, adequadas para todos os tipos de queixas, e deste devemos fazer uso quando não podemos pensar em particular. Como as promessas que dizem respeito ao perdão dos pecados. Pense na misericórdia de Deus em perdoar o pecado com admiração, porque o pecado não será apresentado em cores tão terríveis, que se Deus não for apresentado em cores graciosas, afundaremos. E, portanto, apresente Cristo em suas misericórdias e toda suficiência, quando o pecado é agravado em sua irridiodez e fora de medida. Pecaminosidade, como faz o profeta Miqueias. Quem é um Deus como nosso Deus, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado? Miqueias 7,18. Da mesma forma, quantas promessas e confortos existem nessa promessa? Ele dará o seu espírito aos que lhe pedirem. Lucas 11,13. E aqui nosso Salvador promete enviar o Consolador. Todas as graças e todos o conforto estão incluídos no espírito de graça e conforto. O espírito é um espírito de toda graça e, portanto, nosso Salvador pensou que prometeu o suficiente quando disse que lhe enviaria o Consolador. E que o mundo de conforto está nessa promessa. Todas as coisas cooperarão para o melhor para aqueles que amam a Deus. Romanos 8,28. Sim, aquelas coisas que são piores devem funcionar juntas. Embora sejam hostis e opostos uns ao outro, ainda assim se unem nisso. São todos para o bem do povo de Deus. Como em um relógio, a roda segue várias direções, mas todas se unem para fazer o relógio bater. E assim no transporte e na ordenação das coisas, uma passagem cruza a outra, mas na edição poderemos dizer: todas as coisas cooperarão para o melhor. Encontrei Deus transformando todas as coisas para o meu bem, e eu não poderia ter passado sem tal cruz, sem tal aflição. E assim, para a assistência presente em seus chamados ou dificuldades, lembre-se da promessa feita a Josué, que é repetida em Hebreus 13: não te deixarei, nem te desampararei, no versículo 5. Uma promessa que é 5 vezes renovada na Escritura. E
E quando conforto há nisso? Que ele considera por seu espírito uma presença graciosa em todas as condições. E também o de Davi: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Foi feita uma terrível suposição de que, ainda que andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Essas promessas bem digeridas armarão a alma com confiança, de que será capaz de causar problemas, como no Salmo 27, versículo 1 a 3. Davi coloca casos: o Senhor é a minha força, o Senhor é a luz do meu rosto. De quem te terei medo? Embora milhares se levantem contra mim, ainda assim estarei confiante. Se nosso coração for estabelecido pela palavra de Deus, estabelecido na verdade de três promessas pelo Espírito de Deus, podemos colocar Deus e sua verdade contra todos os problemas que podem surgir de Satanás e do inferno, ou dos instrumentos de Satanás, ou nossos próprios corações. E portanto é um grande erro para Deus e sua verdade se não conhecemos nossa porção de conforto e usá-la conforme a ocasião serve. Mas detalhes eu omito, deixando-os para sua própria indústria. A Escritura está cheia deles. Quarto, quando tivermos essas promessas, trabalharemos para entendê-las completamente, entender os fundamentos de nosso conforto nele e acreditar na verdade deles, que são tão verdadeiros quanto Deus, que é a própria verdade. E então amá-los e digeri-los em nossas afeições, e assim torná-los nossos, e então caminhar na força e conforto deles. Quinto, trabalhe também para tê-los frescos na memória. É um grande defeito dos cristãos que eles esquecem seu consolo, como está em Hebreus 12:5. Embora saibamos muitas coisas, ainda assim não tememos o benefício de nosso conforto, mais do que lembramos. Isto, mas acima de tudo, se guardamos nossos corações de problemas, trabalhemos para manter as consciências imaculadas. Inocência e diligência são preservadores maravilhosos de conforto, e portanto, se a consciência estiver manchada e impura, lava-se no sangue de Cristo, que primeiro purifica e depois purifica. Primeiro purifica a alma sendo posta em ação para examinar nossos pecados e confessá-los, que nos faz ver nossa necessidade de Cristo, que morreu para satisfazer a justiça divina. Então Deus aspergue nosso coração com seu sangue, que foi derramado por todos os pecados penitentes, pelo qual, quando o coração for purgado, a consciência logo será satisfeita também pelo sangue de Cristo, e quando estiver purgado e pacificado, mantenham limpo, pois uma alma suja é sempre uma alma perturbada, e embora possam ser quietos, ainda é certo que irromperá depois. 7. E porque não pode haver mais o conforto do que o cuidado do dever, portanto, juntamente com a inocência, cuidemos de todos os deveres em todas as nossas diversas relações. Consideramos que em relações estamos ao que deveres devemos e temos o cuidado de satisfazer a todos eles. A negligência do dever é uma dívida e as dívidas são problemáticas. Quando a alma reflete sobre a omissão de um dever necessário, devo tal dever a tal pessoa. Eu deveria ter feito tal coisa em tal relação, mas omiti. É uma inquietação, e isso por boas razões. E se você for negligente, deve haver uma renovação real da aliança e uma definição do dever, com novos esforços para reparar as negligências anteriores, ou então a alma não terá conforto, nem Deus permitirá que ela admita conforto, e portanto desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Filipenses 2:12. A razão pela qual os homens ainda tremem e estão perturbados com essa dúvida e esse medo é porque sua salvação não foi realizada. Algo é deixado por fazer, e suas consciências assim o dizem. Oitavo, mas sobretudo para recebermos consolo, trabalharemos por um espírito de fé. Portanto, aqui é dito: você acredita em Deus, acredite também em mim. Cristo os traz a fé para conforto, e ele estabelece um duplo objeto de fé. Deus, isto é, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e Cristo, considerado como mediador. E Cristo os traz a si mesmo, cria também em mim. João 14:1. Porque ele os cercaria contra o futuro escândalo de seu sofrimento. Como se ele dissesse: você vai daqui em diante quando me vir assim tratado. E na cruz duvidar e questionar se eu sou Deus e o Messias do mundo ou não. Mas se você acreditar em Deus, acredite em mim. Pois de qualquer forma, por amor a você e à humanidade, tomei a natureza do homem em mim e estou rebaixado. Mas no meu maior rebaixamento, lembre-se disso: eu sou Deus. E certamente não há nada que possa deter mais a alma, especialmente quando ela está profundamente humilhada, do que considerar Deus na segunda pessoa encarnado, humilhado e crucificado, e feito maldição e pecado por nós. Ver o grande Deus no céu e da terra, cujas excelências não podemos compreender, tomar nossa natureza em nossa natureza. Sofrer por nós as coisas que ele suportou, isso estabelecerá a alma de fato. A alma pode pensar que isso foi feito para qualquer propósito pequeno, ou pode haver alguma dor ou pecado que impeça o conforto,
ou a persuasão da possibilidade de perdão, quando o grande Deus se tornou homem com o propósito de morrer pelo pecado, podemos definir isso contra todos os desencorajamentos. E, portanto, creia em Deus, creia também em mim. Por mais que você me veja humilhado, ainda assim você pode ter conforto em minha humilhação, pois é para você, e portanto diz Paulo, eu me alegro de não saber nada além de Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2:2. Aquilo que os pagãos e orgulhosos ateus se escandalizaram que eles se regozijem. Deus me livre de me gloriar em qualquer coisa, exceto na cruz de Cristo. Gálatas 6:14. A paz de consciência, a alegria no Espírito Santo, a reconciliação e direito à felicidade. Tudo está fundamentado em Cristo crucificado. E então, finalmente, você vê que ele une ambos. Você crê em Deus, creiam também em mim. Para mostrar a distinção de pessoas na Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Toda a nossa fé é finalmente resolvida em um Deus, mas ainda assim em três pessoas nessa natureza divina, porque como há um Deus Pai ofendido, deve haver um Deus para satisfazer esse Deus, e deve haver um Deus para revelar e aplicar essa satisfação. A alma está tão cheia de dúvidas que nada pode colocá-la a não ser o que está acima da alma e acima do diabo. E portanto, para a nossa salvação e para nos dar conforto, há uma necessidade de três pessoas na divindade. Aí é ofendido. Deus na segunda pessoa deve satisfazer a justiça ofendida. E Deus na terceira pessoa deve também revelar e aplicar essa satisfação para conforto. E portanto ele os nomeia distintamente, crê em Deus. E por quê? Não podemos crer em Deus Pai senão crendo em Cristo. Portanto ele os une, crê em Deus, credes também em mim. Ninguém vê ao Pai senão pelo Filho. João 14:6. Deus, o Pai, habita na luz que nenhum olho mortal pode alcançar. Somente ele se manifestou em seu Filho, que é a imagem gravada de sua pessoa. Deus brilha na face de Cristo. E como ele desce e se dá a conhecer a nós em seu Filho, assim devemos subir a ele em seu Filho, como ele diz depois. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Não há ir ao Pai senão por mim. Nada é mais terrível do que conceder Deus a partir de Cristo, pois assim eu for o consumidor. Hebreus 12:29. Portanto, pense em Deus como nosso Cristo. Leve conosco Cristo, nossos irmãos mais velhos, e deseje que Deus olhe para nós em seu Filho. Busca agora, com a fé em Cristo, alivia a alma em apuros, de várias maneiras, como cita alguns. Primeiro, a fé em Cristo elimina os problemas e traz conforto, porque é uma graça que esvazia. Esvazia-nos de nós mesmos e assim nos traz a pegar o outro e assim se torna uma graça de união. É uma graça que une a alma e Cristo. Agora, sendo Cristo a fonte de conforto, Deus tendo entesourado todo o conforto nele, pois a plenitude da divindade habita em Cristo, Colossenses 1:19, e a fé com Cristo habita em nós, traz a alma e Cristo juntos. E assim as necessidades devem abrir caminho para o conforto, pois nos torna um com a fonte de conforto, e por seus atos repetidos obtém um novo conforto. Novamente, a fé firma o coração. Agora, para estabelecer a alma, deve haver uma base sólida, como na construção deve haver um fundamento e uma plantação sobre esse fundamento. Agora aqui está um fundamento, Deus e Cristo, e deve haver uma graça para fundar a alma sobre isso, e essa é a fé. E assim a alma é estabelecida, a cadeia e a conexão de causas aqui é esta: Deus o Pai em Cristo e pelo Espírito Santo transmite conforto através da palavra depositada pela fé. Não é apenas a palavra, pois é apenas como as veias diásteres que transportam o sangue e os espíritos. Assim, o Espírito sendo transmitido pelas promessas, ajuda a alma a se entregar a Cristo pela fé, que é uma graça de união, pela qual a união como ela é estabelecida. E então, novamente, terceiro ponto, a fé desperta as graças que confortam a alma, como a esperança em todas as coisas boas prometidas. E portanto, no versículo seguinte, ele acrescenta para confortá-los: na casa de meu pai há muitas moradas. E a fé é a graça que aprende as alegrias disso, e a esperança espera o que a fé acredita. E essa esperança se torna uma âncora para a alma, e mantém todas as ondas e problemas do mundo. É o fundamento dessa esperança, senão a fé. A fé desperta a esperança, e a esperança se firma na promessa, especialmente da vida eterna. E assim a fé torna-se uma graça que acalma, porque eleva a alma representando e tomando real para ela as coisas melhores do que o mundo pode dar ou receber, como também em outras ocasiões apresenta coisas mais pesadas do que o mundo pode ameaçar. A fé torna as coisas presentes à alma, e porque se apega às coisas divinas maiores do que qualquer coisa aqui embaixo,
Portanto, vence o mundo e todas as coisas no mundo, sim, o próprio inferno. Porque se apega ao céu e à felicidade, ao poder de Deus e à misericórdia de Deus em Cristo, e sobre essas ricas promessas. O que está no mundo ou na categoria dessas coisas boas, mas a fé supera isso colocando o céu contra isso. E que o mal, senão a fé que supera o medo dele colocando o inferno contra ele. Terei tal bem se ceder a tal luxúria. Mas o que é isso para o céu? Diz a fé. Pois sendo a fé hipostática, a substância das coisas por vir as torna substanciais e evidentes para a alma, como se já fossem subsistentes, sendo vista na certeza da palavra, e assim afeta profundamente a alma, e a sustenta fortemente, mesmo como se as próprias coisas estivessem presentes, e assim bane e dissipa todos os desconfortos. O capítulo 11 aos Hebreus é um comentário sobre esta verdade no exemplo de Moisés e muitos outros, que maior objetivo de medo pode ser apresentado a um homem do que o rosto zangado e o semblante de um terrível tirano? No entanto, quando pelos olhos da fé ele viu aquele que era invisível e então olhou para Faraó, o que era Faraó para Deus? Quando Micaías viu Deus sentado em seu trono, o que acabe era para ele? E quando a alma entra no véu e vê as coisas gloriosas do céu e da felicidade, o que são todas as coisas abaixo? A fé coloca a alma sobre uma rocha acima do alcance das ondas, sobre o amor de Deus em Cristo. E, portanto, coloque a graça da fé no trabalho, mantenha na asa, preserve-a no exercício, e a fé exercida será capaz de confortar a alma mais desanimada do mundo e elevá-la acima de todos os problemas que possam ser imaginados ou nos acontecer.